Provérbios 9, farei a leitura de todo o capítulo. Sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou os seus animais para a festa, preparou o seu vinho, também já arrumou a sua mesa, enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão, bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam. Andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si. Quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele o amará. Dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. A loucura é a mulher espalhafatosa, é tola, não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho: quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce, o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Amém. Palavra do Senhor. Meus irmãos, em Provérbios, a sabedoria fala em primeira pessoa. Ela se torna um personagem nesse escrito de sabedoria. Ela constrói para si uma casa que tem por base 7 colunas. Ela constrói uma casa bem edificada, sólida, e prepara um maravilhoso banquete. E esse banquete tem vinho, pão, carne, e ela chama muitos convidados para estarem com ela nessa refeição do saber. E o convite da sabedoria, desse personagem, dessa personificação aqui em Provérbios, o convite é para os ingênuos, para aqueles que não têm juízo. Temos aqui em Provérbios esse convite para aqueles que reconhecem que ainda precisam ser sábios, que precisam crescer em sabedoria. Temos aqui um convite para aqueles que querem crescer em experiência. Um convite para aqueles que suportam a repreensão. Uma pergunta para você: como você lida com a correção? Você aceita ser disciplinado? Quando você ouve aquela bronquinha, às vezes dói lá no fundo da alma, qual é a sua reação? Você aceita a correção ou você se rebela e de maneira alguma, onde já se viu você ser corrigido? Mas preste atenção que esse é o diferencial entre o zombador e o sábio. Essa é a diferença para aquele que está no caminho da sabedoria, para aquele que talvez no íntimo do seu coração já se ache o bom, se ache já aquele que sabe todas as coisas. Ser sábio não é simplesmente ter uma quantidade muito grande de informações. Pelo contrário, a sabedoria, de fato, é saber usar bem o conhecimento que nós temos. Nosso tempo
As pessoas, interessante, né? Vê 2 vídeos na internet, lê 3 artigos e uau, eu já sou PhD no assunto, né? Nós temos especialistas que são feitos de maneira instantânea. E muitas pessoas não têm vergonha, né? Vão escrevendo seus textos e dá até vergonha de ler algumas coisas. Meu Deus do céu, onde está com a cabeça essa pessoa? Alguns se acham entendidos, outros de fato têm inúmeras informações, mas sabedoria é diferente disso. A forma com que nós lidamos com aquilo que nós sabemos. E a verdadeira sabedoria vai muito além da quantidade de informações. A verdadeira sabedoria, ela se demonstra na humildade em aprender. Por quê? Muito conhecimento, muitas vezes, não faz a pessoa sábia, né? É até triste falar isso, porque tem gente que tem conhecimento muito grande e é tolo. Meu Deus, pessoa nessa posição, com tantos títulos, mas fala uma bobagem dessa, algo ingênuo, infantil, algo insensato. O verdadeiro sábio, de acordo com as Escrituras, aceita ser corrigido e não tem vergonha de aprender. Porque a sabedoria, ela pode ser adquirida em qualquer momento, seja uma experiência com uma criança, seja uma experiência com um adulto, seja de maneira formal, seja de maneira informal. Nós podemos crescer em sabedoria. Agora, repreende o tolo para você ver o que acontece. Você vai arrumar briga para a sua vida. Você vai arrumar uma inimizade. É interessante que no versículo 9, esse versículo aqui é uma joia. Ele diz que se você der instrução ao sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Ele crescerá na prudência. O tolo rejeita o banquete da sabedoria, enquanto o sábio, ele entende que precisa ainda saber mais experiência, precisa ter mais vivência. E a todo momento nós entendemos aquela frase, né, do filósofo: só sei que nada sei. Eu ainda estou em crescimento, ainda estou em formação. O sábio pode se tornar mais sábio ainda, mas o tolo, de muitas maneiras, ele já se acha autossuficiente. E aí chegamos no versículo 10, o texto principal e mais conhecido, tanto dentro quanto fora da igreja. Ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Meus amados, nós podemos edificar a nossa vida e exercer a nossa vocação neste mundo. Qualquer área, em qualquer coisa que glorifique a Deus. Podemos ser bem-sucedidos, desde que a base seja o temor a Deus. Desde que o alicerce seja bem construído. Um edifício que fica por anos e às vezes séculos, ele depende da sua base. De algo que a gente nem vê, a estrutura, o alicerce, aquilo que foi colocado para manter um prédio. É assim a nossa vida. Você, jovem, que tem tantas decisões na sua vida, tantas decisões importantes, a mais importante delas é onde você vai construir a sua carreira, as suas escolhas, as suas decisões, sejam elas decisões grandes, sejam as decisões do dia a dia. É interessante neste livro que é como se um pai, apresentado por Salomão, ele estivesse orientando e aconselhando o seu filho. No capítulo 1, esse livro começa assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência,
para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples, conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, que o instruído adquira a habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. E depois, no versículo 8, ele começa, depois dessa introdução, dizendo: meu filho, ouça o ensino do seu pai, não despreze a instrução da sua mãe. A sabedoria em Provérbios, ela grita nas ruas, versículo 20. Ela levanta a sua voz, ela clama para que as pessoas deixem o caminho da insensatez e vivam as suas vidas para a glória de Deus, vivam as suas vidas, as suas vocações para um propósito nobre, que é viver para a glória de Deus. A sabedoria no livro de Provérbios, ela está centralizada em Deus, seja a nossa vida profissional, sejam os negócios, a vida moral, as decisões familiares, as decisões de toda a espécie, tudo submetido à vontade de Deus. Uma definição para nós entendermos a sabedoria, não de acordo com a visão humana, mas de acordo com essa visão eterna. A sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Nós podemos viver essa vida antes da eternidade, ainda que somos sujeitos ao pecado, à queda, somos sujeitos a dias maus, mas nós podemos ter boas decisões e podemos viver a nossa vida não de paixões desenfreadas ou de decisões feitas de qualquer maneira. Porque os versículos 11 e 12, ele nos apresenta que a sabedoria, ela também nos dá recompensa. Isso é especial, né? Porque antes de você abençoar a sociedade ou abençoar alguém com uma decisão, com uma palavra sábia, uma atitude, um gesto, você é o privilegiado, você é a privilegiada da sua própria sabedoria. Você for sábio, dias da sua vida se aumentarão. Se você é sábio para si mesmo. Mas se é zombador, você mesmo sofrerá as suas próprias consequências. Ou seja, se você for sábio nas suas atitudes, nas suas decisões, você colherá os frutos. Esta é a promessa de Provérbios. É interessante que esse tema sabedoria é fascinante, né? A gente encontra sabedoria, às vezes, nos lugares mais simples. Uma vez estava conversando com uma pessoa muito simples, muito humilde, e aí foi sobre finanças, né? Como a gente precisa de sabedoria, né, nas finanças. E aquela pessoa muito simples, ele disse assim: olha, Tiago, o mais importante não é quanto a gente ganha, o mais importante é quanto a gente gasta. Olha que sabedoria. É simples demais, né? Mas vive uma vida regrada ali. Quem, né, não teve aí altos e baixos e entender algo que é simples é outra história. Praticar então algo que é simples é outra conversa. Sabedoria está nos lugares simples, está no meio do povo, mas principalmente e eternamente está na palavra de Deus. Também, um dos textos que eu aprecio e fala ao meu coração, Provérbios 16, 32. Você pode anotar aí, grifar na sua Bíblia, que diz assim: é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Vou ler mais uma vez: é melhor ter paciência, porque paciência é virtude e é fruto do Espírito, meu irmão. Do que ser herói de guerra, porque, meus irmãos,
muitas vezes nós achamos que as maiores conquistas, elas estão fora de nós, em conquistar, em ganhar, em galgar posições. Mas a palavra de Deus nos diz que o maior desafio é dentro de nós, é no nosso coração. É esse lugar secreto que só você e Deus, eu e Deus, nós sabemos. O que está lá dentro. Como é importante viver uma vida onde temos conquistas inúmeras, mas a maior delas está dentro de nós. Nessa manhã, a maior batalha que você e eu podemos viver não está fora de nós, mas está dentro de nós. Dentro desse lugar de difícil acesso, está dentro do nosso coração. Como é sábio entender todas essas coisas. Precisamos da graça de Deus para vivermos tudo isso. Mas voltando em Provérbios 9, segunda parte desse texto, a partir do versículo 13, nós temos uma mudança drástica aqui. Da sabedoria à loucura, da prudência à insensatez. De um grande banquete para um jejum, ou uma proposta um tanto indecente da loucura. Convite da loucura. Versículo 13, a loucura é essa mulher espalhafatosa, é tola. Quem é tolo não tem muita coisa para ensinar, né? Não sabe coisa alguma. Se na primeira parte do versículo, do capítulo, os 12 primeiros versículos, a sabedoria é essa personificação, essa pessoa que convida para o seu banquete, convida os ingênuos, os inexperientes para que cresçam em prudência, para que vivam para a glória de Deus. A tolice, a loucura, essa mulher que não sabe coisa alguma, e o significado aqui de espalhafatosa, acertei, graças a Deus. Palavra delicada, né? Mas o sentido dela é uma mulher ou um sentimento, aquele sentimento apaixonante. Alguém no sentido ali do hebraico que faz muito barulho, inquieto. Uma paixão desenfreada. Que faz coisas que depois se arrepende amargamente. Esse é o seu convite. Da mesma maneira que a sabedoria convida pessoas para uma vida plena e equilibrada, e uma vida para a glória de Deus, a tolice. Esse personagem aqui da segunda parte do texto também tem o seu convite para os tolos e para os ingênuos, mas não tem um banquete. Na verdade, tem uma proposta indecente, uma mulher indecente, que não sabe se comportar. Uma proposta indecente no versículo 17. A água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é mais saboroso. O pecado, ele tem essa proposta, ele promete muito e entrega a condenação. Promete liberdade, mas entrega a prisão. Promete aventuras, mas o final é trágico, é terrível, condenação. E esse texto, esse conceito pode ser sintetizado numa frase que está por aí pelos sites, na internet, nos pensadores desse tempo, que diz assim: o pecado levará mais longe do que você quer ir, o manterá mais tempo do que você quer ficar, e te custará mais caro do que você pode pagar. Uma proposta que às vezes ela se descortina, uau, maravilhosa, mas o resultado é triste. Promete liberdade, mas o resultado é condenação. Provérbios capítulo 7, a partir do 24, o sábio entra mais profundamente nesse tema. Como um pai segurando a mão do filho, talvez alguém que já errou bastante, que já caiu, levantou, aprendeu, e agora está ensinando o seu filho. 7:24, agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca.
Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher. E não ande perdido nas suas veredas, porque a muitos ela feriu e derrubou. E são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela, caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. Aí nós lembramos, né, final do Sermão da Montanha, que o sábio construiu a sua casa na rocha, mas o tolo construiu na areia. E o resultado foi catastrófico. Vieram os ventos, vieram o mau tempo, e o sábio manteve-se firme na rocha, enquanto o insensato, o tolo, perdeu tudo que tinha, virou pó, foi embora na enchente. Meus amados, esse texto fala ao nosso coração e nós precisamos de muita humildade nessa manhã, para olharmos para esse texto e sermos honestos com a gente mesmo. A aplicação desse texto em forma de uma pergunta: em qual categoria você está nessa manhã? Você pode ser considerado sábio, sábia ou tolo, ou tola. Se você já passou pelo livro de Provérbios, e creio que muitos já leram, releram, Eclesiastes, né, os livros de sabedoria da palavra de Deus, nós podemos muitas vezes chegar no final, na conclusão desse livro, uma conclusão triste. Olha, se você for honesto consigo mesmo, olha, na verdade eu não sou o sábio da história, não. Eu acho que eu estou mais para o lado do tolo. Mas há esperança para nós, amém, igreja? Há esperança para aquele que é inexperiente, ingênuo, que fracassou muitas vezes nas suas decisões, que se arrependeu das suas decisões. Lá no Novo Testamento, Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos mostra que há esperança para a nossa tolice. Tiago 1,5: se, porém, algum de vocês necessita da sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstantes em todos os seus caminhos. Há esperança. A palavra de Deus nos confronta, mas a palavra de Deus também nos mostra o caminho. Se falta sabedoria do alto, peça a Deus, Ele nos dá, Ele nos abençoa, Ele transforma a nossa vida para a glória do seu nome. Se nós formos honestos, muito honestos com a gente mesmo, nós podemos chegar à conclusão que falta sabedoria lá em casa, sejam nas palavras, nas ações. Falta sabedoria muitas vezes com aqueles que nós mais amamos. Somos tolos, egoístas, egocêntricos e muitas vezes machucamos mais profundamente aqueles que nós mais amamos. Falta zelo, falta o cuidado. Falta reconhecer que nesse caminho ainda nós somos aprendizes e que a nossa tolice só Deus pode restaurar por meio da sua palavra e por meio dessa comunhão com o nosso Deus. Nós estamos diante do mar da sabedoria, a palavra de Deus. Nós estamos diante da fonte inesgotável, os ensinos, os conselhos de Deus. Mas muitas vezes falta sabedoria com o nosso irmão em Cristo. Falta sabedoria, falta a paciência, falta a prática dessa personificação, desse personagem que é ilustrado aqui no livro de Provérbios. Conhecemos na teoria, mas negamos na prática. E para essa geração, eu creio que não falta tanta informação, porque haja informação, né? Tem hora que a gente fala, não, para um pouco que já deu, empapuçou.
Mas a grande questão é como nós estamos vivendo essa informação, este conhecimento. Como nós estamos vivendo a inteligência que Deus nos deu. Estamos sendo tolos ou estamos buscando esta sabedoria do alto? Nessa manhã, com certeza, se nós pedirmos a Deus, Ele irá conceder com abundância, pela sua graça, pela sua misericórdia. E nós temos dificuldades com isso, por quê? Porque dá trabalho, exige de nós, não é verdade? O caminho do sábio, o caminho da sabedoria, muitas vezes nos cansa. De acordo com Gálatas 6:9, Paulo nos diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Todo mundo quer colheita, eu sou o primeiro, né? Todo mundo quer o resultado, mas o processo é árduo, de rasgar a terra, levar a semente, todo o processo, né? Você não planta no dia e 24 horas depois já está o fruto, leva tempo. Ou chove demais, ou chove de menos, as intempéries da vida, dá trabalho. Muitas vezes a falta de sabedoria nas nossas relações interpessoais vem através do egoísmo. Né? Triste isso. Egoísmo lá do nosso coração. E, pelo menos a minha percepção, quando eu acho que estou curado de alguma coisa, de alguma prática, Deus mostra: ô Tiago, tem mais uma caminhada aqui para você aprender na estrada da fé, na vida cristã. Mas no meu testemunho pessoal, sou muito grato à Igreja de Cristo, porque nesse ambiente, meus amados, nunca me faltou uma palavra de incentivo, mas também nunca me faltou uma palavra de disciplina. Nunca me faltou uma advertência. Cuidado, meu irmão, você pode se dar mal nesse caminho. Você pode se dar mal dessa forma. Que bênção, né? Podemos abençoar uns aos outros com a vida, com conselhos, com o nosso próprio testemunho. Esse é o caminho da sabedoria. Esta manhã ainda falta muito. Talvez a nossa conclusão é que nós não somos o sábio da história, somos o tolo. Precisamos da graça de Deus. E aqui na igreja nós temos essa oportunidade. Com o corpo de Cristo, com o povo de Deus, nós temos a oportunidade de crescer em sabedoria. Podemos edificar uns aos outros, e essa tarefa é especial, essa tarefa é maravilhosa. Eu gostaria de linkar Provérbios capítulo 9 com a parábola do grande banquete. Porque esta refeição espiritual, este banquete ainda ele está disponível. Ainda nós podemos nos alimentar e nos fartar com esta sabedoria de Deus. Jesus, ali tanto no Evangelho de Lucas, quanto no Evangelho de Mateus, ele estava ensinando e alguém disse para o Senhor: olha, mestre, bem-aventurados aqueles que se sentarem à sua mesa e desfrutarem desse grandioso banquete. E aí então Jesus conta a parábola do grande banquete, né? Diz que um rei, ele estava muito alegre ali com o seu filho e ele fez um banquete real, algo assim extraordinário. Seu coração estava em festa, muitos motivos para celebrar, e então ele convida nobres convidados. Você conhece a história. Cada um deles com desculpas esfarrapadas, né? O primeiro foi convidado: olha, muito obrigado por esse convite, que maravilha, mas eu comprei um campo, eu preciso lá vê-lo. O campo ia continuar lá, ele já tinha a pé dele, não ia acontecer nada, né? Desculpa, esfarrapado. E ali aquela comitiva vai atrás de outro nobre convidado.
Olha, muito obrigado por esse convite, maravilha, mas eu comprei 5 juntas de boi, preciso experimentá-las. Ué, mas você não viu antes? Você não é um bom negociador, né? Onde já se viu comprar e depois ver? Com certeza é golpe, né? Com certeza é fake. No nosso tempo, então, acontece todo dia. E o terceiro, pior de todos. Muito obrigado pelo convite, maravilha, mas eu me casei. Desde quando o casamento é motivo para você não aceitar um convite, ainda mais do rei? E aquele rei ficou muito bravo. E ele disse: tragam todos, tragam os aleijados, tragam os que estão à margem, tragam aqueles que, de outra maneira, a não ser pela minha graça, estariam sentados à minha mesa, desfrutando deste nobre banquete. Somos nós, meus irmãos, com todas as nossas imperfeições, né? Sentar à mesa do Senhor, estarmos semanalmente diante da palavra de Deus, ouvindo coisas espirituais. Coisa maravilhosa, podemos ser alimentados, podemos ser nutridos por esta palavra. Mas da mesma forma que recebemos a palavra, muitas vezes nós desprezamos a sagrada palavra de Deus. Amamos na teoria, teologicamente, doutrinariamente, não há nenhum problema. Mas o problema está na prática, né? Porque muitas vezes nós preferimos a água roubada, que é mais doce. Desprezamos o banquete eterno, a proposta de vida de Deus, do nosso Salvador, para comer o pão às escondidas. E como ele é saboroso, até parece, né? Quem já viu e sofreu as consequências do pecado, as amargas consequências do pecado, sabe do que eu estou falando. E talvez se essa história fosse contada de trás para frente, né? Porque o último versículo aqui do capítulo 9 diz: aqueles que se encantaram por essa proposta indecente, eles não sabem, versículo 18, não sabem que ali estão os mortos. Aqueles convidados, final dessa parábola aqui, nas profundezas do inferno. Talvez, se a loucura ou a insensatez já mostrasse o resultado final, e depois a proposta, opa, não, sai fora, Deus me livre. Mas nós sabemos as artimanhas do adversário, nós sabemos que o pecado ele é essa propaganda, ele tenta nos enlaçar, fazemos convenções e quando vimos, já estamos negando o nosso Senhor, negando o ensinamento eterno. Quando nós percebemos, já estamos engodados por este ensinamento, que a consequência é sofrimento, a consequência é terrível, a consequência é eterna. Nós não podemos nos esquecer disso. Talvez se o texto fosse de trás para frente, a maioria das pessoas, ou todos, jamais gostariam desta proposta. Nesta manhã, meus irmãos, nós estamos diante das Sagradas Escrituras e podemos nos arrepender das nossas tolices. Estamos aqui ouvindo a palavra e louvado seja Deus, porque não nos falta o ensino, não nos falta, seja a palavra de Deus, seja a tradição reformada, seja o John Knox. A palavra de Deus pode transformar as nossas vidas, desde que ela seja vida e prática na nossa vida. Para concluir essa mensagem, em 2023, pastor, professor, teólogo, Hermes Steinmeier, ele esteve aqui na Conferência Reformada, né? 2 palestras e estão lá no podcast, lá no Spotify da primeira. E a segunda palestra, ele fechou ali a sua participação contando uma história, e eu gostaria de compartilhar essa história com você. Na Índia havia um homem muito conhecido, muito humilde, que mendigava
e ele vivia numa pedra, sentado numa grande pedra. As pessoas passavam, conversavam, ele era muito respeitado, né? As pessoas do comércio ali, muitos anos, cuidavam dele, levavam alimento, levavam medicamentos para ele, e conforme o comércio mudava ali, o pai para o filho, o pai incentivava, olha, esse homem aqui, quando eu era adolescente, ele já estava aqui. E ele era muito querido naquela cidade, naquela vila, conversava, cumprimentava todos, era bem cuidado. Até chegar os netos, né? As crianças, não precisa ter medo, ele é gente boa, e convivia muito bem naquela localidade. Mas um dia ele morreu. E foi devastador, ali, todo mundo gostava, amava aquele homem, e vamos providenciar o velório dele, o enterro dele, né? E onde enterrar, fizeram uma vaquinha ali. E ele falou, já que ele morou a vida inteira nessa pedra, que nós vamos tirar essa pedra e vamos enterrá-lo aqui. Foram lá, tiraram a pedra, começaram a cavar, acharam um baú lá. Será um baú aqui, né? Quando abriram esse baú, meus irmãos, ouro, prata, pedras preciosas, uma riqueza, um tesouro. E aquele homem viveu ali tantos anos sentado em cima de um tesouro, sobreviveu tantos anos pela misericórdia, pela mão dos outros que o alimentavam e o cuidavam. Essa história, ela pode revelar uma coisa muito delicada e trágica. Cada um de nós podemos ser como esse homem. Temos tantas informações, temos um tesouro diante dos nossos olhos. Essa igreja tem sido abençoada pela palavra de Deus, pelo zelo, seja no estudo, no discipulado, seja de casa em casa, seja no púlpito. Um grandioso, um valioso tesouro. Mas nós precisamos nos render a esse ensinamento, para que ele transforme o nosso coração, a nossa prática, para que possamos trilhar esse caminho da obediência a Deus, da sabedoria, para que ela não seja apenas um enfeite, um quadro bonito lá na sala de casa, ou um conceito abstrato, mas que nós não vivemos. Somos tardios para aprender, e essa manhã Deus pode transformar o nosso coração. Porque a sabedoria da palavra de Deus é muito mais do que um conceito. A sabedoria, a palavra de Deus é Cristo. O próprio Cristo, a sabedoria encarnada, que veio a este mundo não apenas para ensinar, mas para viver, para nos mostrar o caminho. Salomão descreve no seu livro a sabedoria como eterna, como criadora, como amada de Deus. Essa sabedoria, ela aponta para Cristo e é Cristo. Que nesta manhã possamos viver essa sabedoria, que Cristo seja o centro, a sua vontade, o seu reino venha a este mundo, que a sua vontade seja feita na minha vida, seja feita na tua vida, para a glória de Deus. Amém?